Olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para estabelecer que é preciso definir um critério que diferencia o traficante de maconha do usuário de maconha. Os ministros ainda analisam a quantidade limite para caracterizar a guarda do entorpecente pelo usuário. Há propostas de 60 gramas e de 100 gramas. Além disso, o placar está em 5 votos contra 1 para descriminalizar o porte da droga para uso pessoal. Com o pedido de vista, a conclusão do julgamento foi adiada. Maninho, resume um pouco pra gente essa história e principalmente esse critério que o Supremo está adotando. Pois é, o ponto é o seguinte, a lei atual criou uma assimetria entre os casos, porque ele prevê tratamentos diferenciados para o usuário e para o traficante. Só que, ao mesmo tempo, a lei não definiu objetivamente o que é que separa o usuário do traficante. Então, na prática, as decisões foram sendo tomadas ao longo dos anos nos diversos tribunais, cada um seguindo o critério da própria cabeça, o que levou a uma situação de desigualdade diante da lei. Ou seja, pessoas que foram pegas com a mesma quantidade de maconha, a depender do juiz, a depender do tribunal, tinham decisões diferentes, eram tratadas como usuários ou como traficantes. De tal maneira que o CNJ fez um relatório com a média das decisões e chegou à conclusão que há um padrão entre nível de escolaridade. Quando a escolaridade é mais baixa, a quantidade de droga para ser considerado traficante é mais baixa. Quando a escolaridade é mais alta, tem um outro nível de droga para a pessoa sair de usuário para traficante, o que, na minha visão, é um absurdo. E aí, do ponto de vista da igualdade diante da lei, é necessário ter uma definição objetiva. Dado que a lei não esclareceu isso com objetividade, cabe ao judiciário. É esse o debate que está em curso no Supremo. Agora, Maninho, o Supremo ignorou algumas coisas importantes, né? Como, por exemplo, vape, certo? Haxixe, o Supremo ignorou, não tratou sobre isso. Óleo, que são outras formas do usuário conseguir utilizar maconha, né? É verdade. Hoje em dia, nos círculos da Faria Lima, digamos assim, não fala assim, o uso de maconha está associado ao vape. Então, as pessoas usam, às vezes, até... É verdade, Maninho. Usam em espaços fechados. Usam, enfim, é verdade. E ninguém nem... O Supremo não falou sobre isso. Pois é. E é uma realidade, ou não. Não quero dizer aqui agora, que eu conheço a fundo. Mas é uma realidade. Né? É só um breve conhecimento. Você não, tem. Assim, eu só dou uma olhada por cima. Por cima da... Claro. Por cima. Não, Cláudio, eu não aprofundo nesse tema. Olha, eu acho que o Supremo, ele está fazendo... claro, precisa definir, o legislador deixou uma brecha, como sempre, né? O nosso maravilhoso legislador, que é essa figura subjetiva, né? Os nossos congressistas, eles fizeram uma lei e deixaram uma grande lacuna. De fato, isso precisa ser resolvido, mas deveria estar sendo resolvido no Congresso, não no Supremo. Então, a gente está fazendo uma legalização sem considerar uma série de coisas. Por exemplo, você está dizendo assim, a partir de amanhã, vamos dizer, está liberado o porte de X gramas e tal. Ok. Primeiro que esse de 50 ou 100, se você comparar com a experiência internacional de legalização da maconha, está muito acima. 4 vezes os 25 gramas que tem, por exemplo, na Europa, nos Estados em Portugal. Então a gente está falando de uma quantidade baseada em quê? Que estudo que está fundamentando essa decisão dos ministros do Supremo? Sabe, é um negócio também subjetivo. É a cabeça de cada um, não tem estudo nenhum, né? É da cabeça de cada um, exatamente. Então, já está errado. E outra coisa, quer dizer, como é que você legaliza falando que, olha, eu preciso tirar esse problema de dentro do presídio e trazer para a saúde pública. Só que você não tem uma política na saúde pública para acolher esse problema que vai ser transferido numa saúde pública já depauperada, já cheia de problemas, cheia de fragilidades. Então, infelizmente, por isso que é um assunto que tem que ser debatido no Congresso, porque ele é complexo, ele envolve uma série de questões. E o próprio crime em si, você está legalizando a ponta, né, de um negócio que na origem é ilegal.
Então, assim, como é que você lida com essa dicotomia? Deixa eu trazer para a conversa o nosso queridíssimo José Maria Trindade. Fala, Zé, bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Ô Zé, esse ponto que o Cláudio levanta é interessante, né? O que tem a ver a constitucionalidade, que é a função mesmo do Supremo, com essa história? Você consegue explicar para a gente? Pois é, bancada boa hoje aí, meu caro Dantas, um abraço. Grande Zé, Jota, querido. mano. Um abraço pra você, Paulo. E Fê? Ô, meu um abraço. amor. Grande Zé. Grande. Olha, Paulo, esse debate no Supremo, a origem desse debate é o artigo 28 da Lei de Drogas, que já existe, né, desde 2006. Para se ter uma ideia da polêmica aí, ele foi iniciado em 2015, Teori Zavascki, que era o relator, né, morreu naquele acidente de avião. E o debate ficou no Supremo Tribunal Federal. É muito difícil discutir um assunto assim no Supremo, porque o Supremo não pode definir ali as nuances. Eu vi ministros do Supremo falando ali da possibilidade de plantar 3 pés, 6 pés, quer dizer, isso é fora, isso é parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem que ser positivo e negativo. É constitucional? É inconstitucional. Essa foi a pergunta feita ao Supremo sobre o artigo 28, sobre a inconstitucionalidade. O argumento é esquisito, falando das liberdades individuais e do direito do cidadão de se autolesionar, para se ter uma ideia. Mas aí entra aspectos públicos, né? Porque as pessoas que se autolesionam com drogas, eles acabam no SUS, eles acabam onerando os cofres públicos. É o mesmo caso do cinto de segurança, é o mesmo caso de capacete para moto. Você pode dizer, eu tenho o direito de me autolesionar e não usar o capacete, não usar o cinto de segurança. Mas esse pessoal vai acabar no hospital, no SUS. Este é o argumento para regulamentar esse assunto. O Congresso, Dantas, já discutiu muito isso. E eu entendo que o Congresso, quando diz eu não quero falar sobre isso, é uma decisão de não decidir. E o Congresso deixou essa lacuna para o policial. Eu defendo ali o trabalho da polícia, a polícia, o delegado, eles sabem dizer onde está o traficante e onde está o consumidor. Eu tenho que dar uma notícia que não é nova, mas acho que ninguém sabe. As drogas já foram descriminalizadas no Brasil há muito tempo. Hoje é uma contravenção. Eu acho que os policiais nem levam mais à delegacia o usuário. E a grande preocupação é o traficante. Olha só, nós estamos vivendo uma epidemia do uso de drogas no Brasil. Está pesado, sério. A Associação dos Prefeitos dizendo que a Cracolândia de São Paulo se multiplicou, cidades pequenas têm a sua Cracolândia, né? Então, assim, no caso de uma epidemia, o agente transmissor deve ser isolado. E, nesse caso, o agente transmissor é o traficante. Nada desse debate de desencarcerização. Tem que prender mesmo, isolar o traficante. Este é o agente transmissor da epidemia, viu, Paulo? Muito bem, gente.